Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 11. Nesta manhã eu vou tentar tratar junto com você sobre esta mensagem. Fale a esta montanha. Nós temos estudado ela em Xanxerê e Deus tem nos abençoado tanto. Eu vou tentar entrar um pouquinho nela nesta manhã e vamos entender um pouco daquilo que o profeta nos fala. E a escritura é Marcos 11, a partir do versículo 21. Marcos 11, a partir do versículo 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Oremos. Bom Deus, esta é a tua bendita palavra e nós a lemos nesta manhã. E agora nós pedimos que o teu Espírito Santo tome o coração, tome os lábios de quem fala e os ouvidos daqueles que têm ouvidos para ouvir. Dá-nos a revelação da tua palavra, porque isso só pode vir através do teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, desde já nós lhe agradecemos porque nós cremos em ti. E o Senhor disse: tudo o que pedirdes vos será feito. Aquele que crer, por isso nós pedimos, abençoe e lhe agradecemos porque cremos no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Nós temos que ter consciência de que, às vezes nós pensamos que o irmão Brana, ele já nasceu sabendo, em outras palavras, né? Nasceu no ministério já com toda a revelação. Mas isso não foi assim. Você pode acompanhar as suas pregações. Deus disse para ele gravar. E se você for pegar as primeiras pregações do irmão Brana, você vai ver que ele falava certas coisas que depois, quando a revelação veio, ele corrigiu aquilo. Por exemplo, o irmão Brana pensava que quando nós chegássemos ao céu, nós seríamos apenas umas nuvenzinhas. E ele chegou a dizer para o irmão Neville que ele reconheceria o irmão Neville pelo sorriso. Mas quando ele teve aquela visão ou aquele arrebatamento ao lugar dos salvos, ele percebeu que isto não era assim, que as pessoas lá realmente estavam em um corpo que era palpável. Então, e às vezes nós pensamos que só o irmão Brana, que o irmão Brana, ele recebeu toda a revelação de uma vez só. Não, ele foi crescendo, desenvolvendo a sua vida cristã. E assim nós também vamos crescendo na vida cristã. A Bíblia diz que a luz do justo, a vida do justo é como a luz da aurora. Ela vai crescendo, crescendo até ser dia perfeito. Se você sair lá fora agora de manhã, você vai ver que o sol está bem fraquinho. Mas ao meio-dia, quando ele está bem no seu ápice, no seu ponto mais alto, ele é bem forte. Assim é a vida cristã. Nós nos batizamos e às vezes nós pensamos, nós que somos mais velhos, que aquele irmão que se batizou ontem, ele tem que ter a mesma altura de fé que você tem. Não, ele não tem. Ele vai ir crescendo, ele vai ir desenvolvendo isso. Por isso que Paulo diz: você que é forte,
tolere os mais fracos. Agora, o que não é admissível é a pessoa ir passando o tempo, ir ouvindo o Evangelho e permanecer estagnado naquele mesmo lugarzinho. Isso é o que não é admissível. Nós não podemos admitir para nós mesmos. Nós temos que ir crescendo na vida cristã. E o irmão Brana, você vai observar nesta mensagem, se você não leu ela, eu te aconselho que você leia. Fale a esta montanha. Nós vamos observar que o irmão Brana, ele foi desenvolvendo a sua vida na presença de Deus. E a partir do parágrafo 19, nós vamos ler um pouco. Nesta manhã nós estamos numa escola, né? Somos todos irmãos, cremos todos em uma mesma mensagem, então eu não preciso vir aqui trazer nada novo para ti. Eu só quero trazer para você isso aqui, ó, porque isso aqui é o pão da noiva. Nós não precisamos de pegar pregações denominacionais e replicar elas. O que nós precisamos fazer é dar ao povo, Léo, isso aqui. Esse é o pão da noiva. Lembram que quando o irmão Brana teve aquela visão daquela montanha, e aquela montanha era toda de pão, um pão branco, e Deus disse, aquela voz, creio que aquela voz disse para ele, vai, pegue o pão e distribua para o povo. E quando o irmão Brana começou a pregar, Deus disse para ele, grave os teus sermões. E hoje nós temos o alimento espiritual. E disse o profeta que a fé para o rapto está onde? Nas mensagens. Não é você ter a mensagem em casa que vai te dar fé para o rapto, não. Não é eu ter ela na prateleira, minha estante lá tem uma quantidade enorme de mensagens. Isso não vai dar fé para o rapto, não. O que vai nos dar fé para o rapto é esta mensagem caminhando na nossa vida, aplicando ela na nossa vida. Isso é o que vai nos dar fé para o rapto. Não é simplesmente ter a mensagem. Também não é simplesmente nós dizer, eu creio no profeta. Sim, nós devemos crer, mas aquele que crê, pratica. Põe em prática. Então, quando nós temos alguma dúvida sobre algum assunto, aonde nós devemos recorrer? À internet, buscar pregadores? Não, irmão. Quando nós temos alguma dúvida, nós recorremos a isso aqui, ó. Aqui é onde está a resposta para todas as nossas perguntas. Por quê? Porque a mensagem é uma outra Bíblia? Não. Deus nos enviou um profeta com uma mensagem para preparar um povo para o arrebatamento. Então a fé nossa, ela está baseada na palavra de Deus. Deixa-me entrar só um pouquinho aqui, para que não deixe dúvida neste assunto. Outro dia eu falei aqui sobre quando o diabo encontrou Jesus no Monte da Tentação, e o diabo olhou para Jesus e disse, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Quem não estava, eu aconselho que você ouça essa pequena pregação, esse pequeno testemunho. O que o diabo estava fazendo? O diabo estava tentando pôr dúvida no coração de Jesus. Porque não era se tu és o Filho de Deus, ele era o Filho de Deus. Por que ele era o Filho de Deus? Porque nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Porque nós queremos teimar com os maometanos, ou seja, com quem for? Não, é porque a palavra diz que o Filho de Deus, o Messias, deveria cumprir certos requisitos. E quando o Messias se manifestou, ele veio cumprindo exatamente aquilo que acerca dele estava escrito. E para que ele fosse manifestado, para que ele fosse dado a conhecer, a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3 que aquele anjo viria na frente e então apresentaria, e de repente virá ao seu templo o Senhor, o anjo do concerto a quem vós esperais. Malaquias capítulo 3. E quando Jesus entrou em cena, Deus tinha que ter um profeta na terra para manifestá-lo, para mostrar ao povo.
E lá estava João Batista, e quando Jesus veio, João Batista, o profeta, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós cremos que Jesus é o Salvador, não porque somos teimosos, mas porque Ele cumpriu exatamente aquilo que acerca dele estava escrito. Agora, por que nós cremos que o irmão Branham é o profeta da nossa era? Por que você crê que você é salvo? Porque você diz assim: eu sou salvo porque eu sou batizado no nome de Jesus, porque e quando você encontra um denominacional, alguém que não crê como você diz: eu sou salvo por isso. Nós não somos salvos só por isso, nós somos salvos porque nós estamos cumprindo os requisitos de Deus para a nossa era, para o nosso dia. Por que o irmão Branham é o profeta da era? Porque ele veio cumprindo tudo aquilo que estava profetizado, que ele precisava cumprir para ser o profeta. Só isso? Não, a própria glória de Deus, naquele ano de 1933, quando ele estava batizando aquelas 500 irmãos convertidos, quando ele estava batizando a 17ª pessoa, eu creio que a luz, a coluna de fogo pairou sobre o lugar onde ele estava, uma coluna de fogo de 30 metros de comprimento, irmão, de diâmetro. Aquele halo de luz parou ali, daquele halo de luz saiu uma voz que disse: a tua mensagem, tu és enviado com uma mensagem para precursar a minha segunda vinda. Então, irmão, você e eu, nós não somos qualquer gentinha. Agora o diabo quer pôr na nossa mente, no nosso coração: você não é nada, como ele quis colocar em Jesus. Se tu és, ora, se tu és. Agora, irmão, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Mas todos aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma. Você já parou para pensar nesta de maneira nenhuma eu o lançarei fora? E quando você erra, quando você comete equívocos, será que ele pega você e joga fora? Não, irmão, a sua graça cobre todos os nossos pecados. Por isso nós não somos apenas uma gentinha, nós somos os filhos de Deus para este dia. Os pentecostais, quando eles falavam em línguas, quando chegou o dia deles, do movimento pentecostal se manifestar, da onde saiu as denominações pentecostais, eles cantavam aquele hino: um dos tais, e eles corriam pelos corredores, porque eles realmente criam que eles eram um dos tais. E nós, irmão, temos algo que é muito superior a isso, e muitas vezes ficamos acanhados. Nós somos o povo de Deus na terra, e a natureza, os demônios, as enfermidades, os problemas, elas têm que obedecer à nossa voz. Agora nós temos que estar na nossa posição de cristão, posto do nosso dever. Nós temos que estar no posto do nosso dever. Como é que Deus vai falar conosco se nós não viemos na igreja? Sim, não é só na igreja. Eu sei disso, irmão. Não é só na igreja que Deus fala. Deus fala através da sua palavra. Mas se nós não viemos na igreja, num culto, será que em casa nós vamos ler a Bíblia mesmo? Quantas pessoas eu tenho ouvido: eu não vou mais na igreja, vou ficar em casa lendo a Bíblia. Ele lê por 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois se descamba e não vê mais nada, se torna um incrédulo. Sabe por quê? Porque o profeta da era não sou eu. O profeta da era, ele diz: um cristão que é cheio do Espírito Santo, ele não vê a hora em que as portas da igreja se abrem para ele entrar e ter companheirismo com seus irmãos e com Deus. Deus nos abençoe, que nós possamos cumprir a nossa missão. Eu quero cumprir a minha missão, irmão. Eu não quero chegar naquele dia no outro lado e chegar como um fracassado. Porque a salvação eu tenho. Jesus disse: quem crê em mim tem vida eterna. Pronto, está resolvido. Isso não se questiona. Mas se eu puder ajudar, irmão, a levar um comigo para o outro lado, o irmão Branham diz que uma pessoa salva, aquela alma ficará por toda a eternidade ao teu redor, dizendo: muito obrigado por você ter ido, muito obrigado por você ter falado. Irmão, sabe o que é a eternidade?
E isto às vezes não é nem por falar, é por dar um testemunho de cristão, é por manter a tua posição na igreja. Quantas pessoas que você acha que não olham para ti, mas elas estão olhando para o teu testemunho. Elas olham para você e dizem: aquele irmão, eu tenho observado, ele vai na igreja, ele vive a vida cristã. Aquele irmão, eu quero ser como ele. Mas aquele que está na igreja e está fazendo a coisa errada, as pessoas, aquele fraco olha e diz também: olha lá, se aquele irmão está na igreja e está fazendo aquilo, por que eu também não posso fazer? Então o teu testemunho ou vai fazer uma pessoa crescer na vida cristã, ou vai fazer ela diminuir. Por isso, irmão, o nosso testemunho tem que ser sempre positivo, levar a fé das pessoas a crescer em Deus. Porque quando nós aceitamos Jesus lá como Salvador, lá quantos anos atrás, olhe lá atrás, nós prometemos. Quando alguém, a pessoa, o irmão, o pastor, seja quem foi que te batizou, quando foi para ser batizado, ele perguntou: você promete ser fiel e servir a Deus todos os dias da tua vida? Sim, eu prometo. Mesmo que for preciso morrer, você não nega o nome de Jesus. E às vezes não é ninguém com a faca na nossa barriga, ou no pescoço, nas costas, não se nega. Não, às vezes negamos por coisas tão frívolas, tão pequenas, tão miseráveis. Às vezes deixamos de dar um bom testemunho por causa da nossa maneira, do eu acho, do que eu penso. Eu penso que é assim. Irmão, quando nós entregamos a nossa vida, nós entregamos tudo o que nós somos. Não foi só simplesmente uma parte. Não, tudo o que eu sou eu entreguei para Ele. Ele é que tem o direito de conduzir a minha vida onde Ele quiser. Como diz aquele hino: seguirei ao meu bom mestre, seja por caminhos duros, espinhosos e inseguros. E às vezes não é isso, irmão. Às vezes não é uma coisa tão difícil assim. Nós ouvimos a pregação e coisas simples que nós temos que deixar. O pastor, quando ele vem e ele prega, e ele cobra, e ele mostra, não é porque ele quer ser chato, briguento, ranzinza. É porque se nós não cumprirmos aquilo que está escrito sobre nós, irmão, não vai funcionar. O arrebatamento não vai levar você. E assim como um pai de família, irmão, assim como eu tenho 2 filhos, eu não quero ver eles mal. Assim o pastor também, ele tem você como seus filhos, e ele quer ver você caminhando certo, andando adiante, vivendo certo, porque sabemos que o arrebatamento está às portas, e nós só iremos ao arrebatamento se nós cumprirmos a palavra de Deus. Por quê? Porque este é o requisito. Deus te abençoe, irmão. Vamos ler a mensagem, parágrafo 19. Então, o irmão Brana, ele foi crescendo na vida espiritual. Ele foi deixando os seus eu acho do lado, os seus pensamentos do lado, e ele foi crescendo naquela vida espiritual. Observe o que ele diz. Ele acabou de ler a escritura que nós lemos, e ele diz assim: quando li há algum tempo, isso me causou certo desânimo. Quando ele leu isso: tu dirás a esta montanha. Ele disse: isso me causou um certo desânimo, porque eu sempre ensinei, e hoje à noite ensino a mesma coisa, que nenhuma bênção pode vir a não ser pela expiação. Nós não podemos ter nenhuma bênção a não ser pela expiação feita por nós no Calvário. Então aí já desmonta todos os eu acho. Aí já tira toda a nossa ideia própria. Tudo que nós temos, tudo que somos, veio através da expiação de Jesus Cristo no Calvário. E que a expiação abriu um caminho para cada bênção redentora pela qual Jesus morreu. E assim, esta escritura me deixou intrigado. Como vocês já me ouviram dizer muitas vezes nas reuniões, e eu gostaria de mencionar novamente esta noite, que a cura divina é algo que Deus já realizou.
A salvação é algo que já foi pago. Jesus pagou. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O verbo for está no passado, já fomos sarados. Quando ele morreu no Calvário, ele resolveu a questão do pecado e todas as questões relacionadas à redenção do homem, inclusive a ressurreição e tudo mais. Ele provou isso na manhã do terceiro dia, quando ele ressuscitou. Então, quando você está caminhando aqui, irmão, nessa terra, nesse corpo enfermo, que às vezes tem dor, às vezes falha, às vezes tem problema, você já está caminhando como uma pessoa ressuscitada, ressurreta. Por quê? Porque você creu naquela expiação do Calvário. Oh, irmão, isso deve fazer nosso coração bater mais forte, descompassar. Porque não é o que eu e você fazemos, é o que Ele fez por nós. Glória a Deus, irmão. Saber que quando chegar o dia de nós passarmos desta vida para outra vida, nós temos um selo, uma segurança, por causa do Calvário e daquele bom Deus que um dia abriu o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Oh, bendito seja Deus. Onde poderíamos estar nesta manhã, irmão? Poderíamos estar em uma denominação, sei lá, qualquer lugar. Mas Ele, por sua graça, encontrou eu e você, abriu o nosso entendimento e colocou dentro de nós a sua palavra. Oh! Irmão, esta mensagem ela foi pregada a quantos milhares de quilômetros longe do Brasil? Da tua casa, do teu endereço. Em uma língua que eu não entendo, que você não entende. Alguns conseguem entender, mas eu não entendo nada. E Deus, em sua infinita graça, irmão, proveu um meio desta mensagem chegar ao Brasil quando não existia tecnologia nenhuma. Se fosse hoje com a internet seria fácil. Mas Deus enviou esta mensagem quando não tinha tecnologia nenhuma. As primeiras mensagens que foram traduzidas para o português, elas eram datilografadas. Você sabe o que é isso? Mas Deus, em sua infinita graça, Ele fez isso por amor de você, de mim. Desculpe-me, de vez em quando eu vou ter que pegar um papel aqui, tá? Por amor de nós, Ele fez com que esta mensagem que foi pregada tão longe, viesse de lá, por uma profecia, irmão. Olha quanto Deus ama você, irmão. Qual outro país, você sabe de algum outro país que houve uma profecia que a mensagem chegaria naquele país? Eu não sei, até hoje eu não achei na mensagem. Achou, irmão Josué? Mas, irmão, eu e você, Deus disse ao profeta através de uma profecia: esta mensagem será levada ao Brasil. Diga ao meu servo do Brasil. E Deus trouxe ela e colocou nas nossas mãos. E muitas vezes nós não, você, nós não valorizamos o que Deus nos tem dado, irmão. Hoje você abre o teu YouTube, pega lá, tem aplicativos com a tradução simultânea. Tem uma tradução que o meu brother fala o português. Mas tem uma que o meu brother fala os fundos e o português está por cima, ela é mais rápida, é mais fácil. E nós temos tudo isso e muitas vezes não abrimos isso, ficamos vendo vídeo de outras coisas que não tem nada a ver. E quando nós amamos alguém, nós nos importamos com aquela pessoa. É assim ou não é? Se você ama a tua esposa, você se importa com ela.
Se você ama o teu marido, você se importa com ele. Se você ama teus filhos, você se importa com eles, você cuida deles, você zela por eles. Você cuida do teu casamento para não rachar por amor aos teus filhos. E se nós amamos a Deus, como nós vamos demonstrar que amamos a Deus? Amando os seus filhos, amando a sua palavra. Olha o cuidado que Deus teve para fazer isso cair nas nossas mãos, irmão. E quando chegava a mensagem, quando o pastor trazia, eu sou um pouco mais novo do que isto, né? Eu sou a segunda geração no Brasil. Mas eu me recordo que os meus pais ficavam esperando o pastor vir e trazer uma nova mensagem. As primeiras mensagens que vieram eram folhas grampeadas, nem era em forma de livro. E às vezes não se conseguia uma mensagem inteira, conseguia apenas uma página, 2 páginas, né? Uma folha, 2 folhas, 3 folhas. E aquilo era macerado, aquilo estava cheio de lágrimas. Meu Deus, irmão, e hoje nós temos tudo, temos uma gráfica aqui na parte de baixo da igreja, e recebemos a mensagem do mês, e muitas vezes colocamos na prateleira e nem olhamos. E isto é o pão da noiva, querido. Isso é o pão da noiva, é o pão que alimenta a tua alma. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como nós vamos ouvir a palavra da boca de Deus? Deus não vai aparecer numa coluna de nuvem ou de fogo para falar contigo. Ele já falou através do seu profeta. Isso aqui é a palavra de Deus. É tempo de levantarmos da nossa frieza espiritual. Oh, Deus! Desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo clareará o teu caminho, conduzirá os teus passos. Não fique olhando para os barcos que caíram, não fique mencionando os barcos que viraram. Olhe para aqueles que chegaram. Aqueles que chegaram, eles não chegaram de uma forma fácil. Foi através de lutas, de lágrimas, de dores, de sofrimento. Mas eles chegaram. E se eles chegaram, nós vamos chegar também. Oh, meu Deus! Disse o irmão Brana, quando ele estava lendo a cortina do templo, aquela voz disse para ele, ele disse: eu quero ver Jesus. E aquela voz disse: você não pode vê-lo agora. Você primeiro tem que ser julgado, irmão Léo. E aquelas pessoas que estavam ao redor dele estavam ouvindo aquilo. Você tem que ser julgado pelo evangelho que você pregou. E ele disse, perguntou, falou aquela voz e disse: Paulo será julgado? Sim, Paulo será julgado. Pedro será julgado? Sim, Pedro será julgado. Ele disse: se os de Paulo e os de Pedro entram, os meus também entram. Eu também entro, irmão, porque eu estou seguindo a voz desta mensagem neste dia. Eu não estou olhando para as denominações, para A, B ou C. Eu estou olhando para o mensageiro desta era. Oh, como eu amo. Eu sei que é uma escola dominical, irmão. Eu sei disso. Mas há algo que começa a borbulhar aqui dentro e tem que sair para fora. Eu não sou um fanático, irmão, mas eu amo tanto. Então, todas as bênçãos redentoras, elas estão baseadas na expiação. Tudo, a tua vida, irmão, o que você é, ela está baseada lá na expiação de Jesus Cristo no Calvário. E se aquela expiação que Jesus fez lá no Calvário ressuscitou o seu corpo ao terceiro dia, ela também ressuscitará a mim e a você, se nós tivermos que ir para a tumba. Se nós não precisar ir para a tumba, que é o que eu espero, mas se nós não precisar ir para a tumba, nós seremos transformados assim, ó. Você já fechou o olho? Assim, fecha aí.
Dá uma piscada. É assim, irmão, que isso vai acontecer. Porque nós somos bons? Não, irmão. Porque nós somos tudo certinho da nossa maneira? Não. É porque nós temos um sangue que nos lava e nos purifica de todos os pecados. Então o irmão Branham diz, ele estava um pouco encabulado, né, se eu puder usar esta palavra, desanimado, ele diz, porque ele lia esta escritura de Marcos capítulo 11, e ele via que Jesus disse, tu dirás a esta montanha. E ele não conseguia encaixar isso em lugar nenhum. E aquilo causou um certo desânimo nele, e ele diz, na sequência ele diz, e eu creio que todas as bênçãos, elas estão baseadas em uma coisa, na nossa justiça? Não. Na nossa capacidade? Não. Estão baseadas em nós? Não, estão baseadas na expiação do Calvário. Portanto, se alguém disser, tu foi salvo ontem à noite, fui salvo há 10 anos. Não. Olha que coisa bela isso. Se alguém disser, eu fui salvo ontem à noite. Não. Na verdade, você foi salvo há 2000 anos atrás, aproximadamente, quando Cristo pagou o preço por você no Calvário. Você apenas aceitou isso ontem à noite, ou há 10 anos. Veja, mas já está pago. Já está pago. Mas e o erro que você cometeu ontem? Já está pago. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre a sua transgressão não prosperará. Então a tua salvação, os teus pecados já estão pagos, desde que você confessa, porque creio que em Romanos capítulo 8 ou capítulo 10, a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a remissão dos pecados, porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Por isso, se eu errei contra o irmão, eu tenho que ir lá no irmão e dizer, me perdoe, eu tenho que acertar. Chocou você? Se eu era contra a minha esposa, eu tenho que ir lá e dizer, me perdoe, eu não deveria ter feito isto. E ore comigo, eu não quero fazer isto, porque o pecado na vida do cristão, diz o nosso pastor, é um acidente, não um costume. Um acidente é você estar indo caminhando no teu caminho, na tua jornada, e de repente alguém lança uma pedra, ou você se descuida, olha para um lado e tem um buraco, você tropeça e cai. Isso é um acidente. Mas eu vejo que o buraco está ali. E eu sou fortão, eu passo. E você cai, isso não é acidente. Oh, que Deus nos ajude, né? À noite, se Deus permitir, e eu tiver garganta suficiente, eu vou falar sobre outro assunto. E você vai ver como Deus é bom, irmão. Oh, como Deus é bom. Veja, já está pago. É algo que você simplesmente aceita. Aceita o que Ele fez por você. É a sua fé em Deus que traz a bênção que você está reivindicando de sua palavra. E eu creio que isso é tão sensato e sólido quanto o evangelho poderia ser pregado, porque foi isso que Jesus fez por nós. E que o que nós poderíamos fazer, o que nós não podíamos fazer, Cristo fez por nós. E por nossa fé,
em sua obra consumada, nos traz a bênção, seja o que for que pedimos. Seja o que for que pedimos. E é assim que eu digo na fita, durante a fila de oração, é assim que eu digo. Quando o Espírito Santo começa a se mover e a dar discernimento, e isso é para... Agora, aqui eu quero que você preste atenção. Não deixe a tua atenção se perder, por favor, não perca isto. E quando o Espírito Santo começa a se mover e dar discernimento, e isso é para trazer a presença de Deus entre as pessoas. Assim como cantar um hino, gritar, entregar uma mensagem em línguas ou algo assim, isso traz o Espírito de Deus entre as pessoas. Então o teu levantar de mão, irmão, o teu aleluia aí no banco, concordando com a palavra, isso atrai a presença de Deus. Nós estamos nos preparando para o culto de louvor, sexta, sábado e domingo da próxima semana. O irmão Branham diz que o hino é para atrair a presença de Deus no meio das pessoas. E a presença de Deus traz a bênção, traz a cura, traz a libertação, traz a transformação, traz o Espírito Santo. Mas se eu for cantar um hino e aquilo não estiver correto, ou a minha vida correta, aquilo vai afastar a presença de Deus. Por isso vocês, eu não sei quem vai cantar, você que irá cantar, jejue, ore, consagre a tua vida a Deus, se você quer ver Deus se manifestar aqui. Cante hinos espirituais, não hinos feitos por estes homens com espíritos efeminados. Cante hino que adore a Deus, que o engrandeça, não que engrandeça o homem. E se nós fizermos isso, irmão, não tem como não funcionar. Vai funcionar. Deus virá, você verá os milagres acontecendo. Mas se nós tentarmos fazer diferente, fora da palavra de Deus, não vai funcionar, não vai dar certo. Oh meu Deus, por que tenho que falar isso? Quando o Espírito Santo começa a se mover e dar discernimento, e isso é para trazer a presença de Deus entre as pessoas, assim como cantar um hino, gritar, entregar uma mensagem em línguas ou algo assim, isso traz o Espírito de Deus entre as pessoas. Outro dia eu ouvi um hino dizendo que quando Jesus estava na cruz, o céu estava de um azul anil, um azul, coisa mais linda. Irmão, isso é antibíblico, querido. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, a terra tremeu, os céus se enegreceram, houve treva da sexta hora do dia até as 3 horas da tarde, trevas, escuridão sobre a face da terra, o sol não quis brilhar, as nuvens, raios. E às vezes você vem, eu venho e canto um hino fora da palavra de Deus. Quando nós temos uma mensagem que nos mostra a verdade para o nosso dia, eu não entendo isso. Simplesmente, às vezes, porque tem uma melodia bonita. O hino é para quê, irmão? É para atrair a presença de Deus. É para isso que nós cantamos. É para isso que o irmão Beto vem aqui e se esforça. E vai, e empurra. E às vezes manivela. Até que a presença de Deus entra em cena. E então todas as coisas se tornam tão boas.
Vocês já ouviram o seu pastor pregar muitas vezes sobre a palavra de Deus, até que o Espírito se manifestou entre as pessoas, e elas simplesmente davam brados de júbilo, não conseguiram mais se calar, porque o Espírito de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse Espírito de Deus leva a palavra de Deus à congregação e os alimenta, e eles crescem espiritualmente nessa palavra. Agora, esse é o Evangelho. Paulo disse: eu não fui a vós com sublimidade. A palavra difícil de dizer, sublimidade de palavras. Quer dizer, com sabedoria humana, encaixando, falando bonito, grosso, assoprando no microfone. Não é isso, Paulo não foi com isso. Paulo disse: eu fui a vós em poder e demonstração do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria do homem, mas na palavra de Deus. E o nosso profeta, ele não veio com sabedoria humana, irmão. Ele veio demonstrando o poder de Deus. Quando ele pregava, a presença de Deus se manifestava. E ele conclui esse parágrafo, ele diz: este é o Evangelho. Sabe, nós fazemos a chamada de altar, geralmente no final do culto, mas não é a chamada de altar que traz a pessoa, é a palavra que está sendo pregada, e ela vai entrando no coração, vai abrindo as brechas, e vai enchendo aquele coração de um novo pensamento, uma nova natureza, e quando chega ao final do culto, não tem como a pessoa ficar sentada, aquela mão se levanta, ela vai se levantar, porque é a palavra de Deus. Então, certa vez, quando eu li na Bíblia sobre o inferno, eu comecei a ler que a palavra inferno vem da palavra Hades, que significa sepultura. E fiquei uns 3 ou 4 anos sem pregar sobre o assunto do inferno, porque em um lugar parecia ser um fogo ardente, em outro era sepultura. Até que eu descobri a verdade. Então, quando finalmente entendi exatamente o que era, com a ajuda do anjo do Senhor, que me revelou, já que eu não tinha escolaridade, eu simplesmente me apego às Escrituras, oro e examino as Escrituras, até que Ele vem e me revela. Quando ele se apresenta diante de mim, nessa luz, que vocês veem na foto, nós não temos a foto aqui, né? E a revela, ela simplesmente está em perfeita conformidade com a palavra. Ela está simplesmente em perfeita conformidade com as Escrituras, do início ao fim. Essa é a razão pela qual eu sei que é o anjo do Senhor, porque ele dá testemunho da sua palavra. E se o anjo do Senhor me dissesse alguma coisa que não fosse bíblica, eu não creria nele. Ele tem que estar, o que ele diz, tem que estar de acordo com a palavra primeiro, pois a palavra de Deus é eterna. Porque um anjo poderia vir e pregar outra coisa, disse Paulo, algo que não estivesse certo, mas se for a palavra de Deus, o anjo de Deus confirmará que essa palavra é a verdade, a Bíblia é a verdade, cada vez. Se for um verdadeiro anjo do Senhor, e se for algo distorcido, então não deem ouvidos. Mas se um anjo vem e fala e diz exatamente o que a palavra diz, então esse anjo é de Deus. Guarda isso, nós vamos ir um pouquinho mais, nós ainda temos tempo. Ora, então, sobre essa escritura, Marcos capítulo
11, né, versículo 20 a seguir, eu não conseguia me sentir seguro de pregar sobre isto. Vocês notaram que Jesus disse aqui: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, que se fará o que diz, assim lhe será feito. Ora, eu não conseguia encontrar um fundamento para isto, porque eu não podia entender. Como então eu poderia dizer algo como homem? E depois, e se eu dissesse algo que não estivesse de acordo com a palavra, e pedisse algo que não estivesse de acordo com a palavra, então teria que se cumprir, porque Jesus disse: se disseres, não se eu disser, mas se você disser. Colocando isto sobre os seus apóstolos, sobre os crentes: qualquer que disser a este monte, move-te, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que disse, assim lhe será feito. Não o que ele, com letra maiúscula, e com letra maiúscula, não o que ele disse, mas o que você diz. O irmão Branham não entendia isto. O irmão Branham não compreendia isso. Como pode um ser humano dizer aquilo, falar algo e aquilo se materializar? Eu não entendo isto. E ele deixou de pregar por esse assunto por muitos anos. Ele disse: eu não vou entrar nisso aí, porque eu não sei como é que é. Mas Deus sabe como fazer a nossa fé ir crescendo, irmão, desenvolvendo, andando. Irmão, deixa só Ele cuidar de você. Não dê ouvidos a B, ou C, ou D. Ouça a sua palavra, aquilo que Deus diz através do seu profeta, dos seus mensageiros, da Bíblia. Creia nisso e caminhe, Ele cuidará de ti. Como disse o irmão Branham, o anjo de Deus não vai vir e levar você para fora da Bíblia. Se ele vier, alguém vier, um anjo do céu vier, como disse Paulo, se um anjo do céu vier, ou mesmo nós, Paulo disse, ou mesmo eu, Gálatas 1:8, ou mesmo eu, vir e vos pregar o quê? Outro evangelho, além daquele que vos tenho pregado, é amaldiçoado. Então, se o irmão Branham viesse hoje à terra como profeta, o que ele iria pregar uma outra mensagem para o arrebatamento? Não, irmão, ele iria pregar exatamente essa que ele pregou. Ora, para mim isso tirava da expiação e colocava somente sobre uma pessoa. Eu não conseguia entender. Faz uns 3 ou 4 anos, quando eu estava lendo isso, e notei que a árvore secou. E pensei, que milagre de Deus. Mas ainda assim algo começou a me inquietar. Você já examinou aquela escritura que diz: tu podes ter o que disseste? Aquela incomodando ele, né? O Bruno era muito meticuloso, né? Tu já examinaste aquela escritura que diz, tu podes ter o que disseste? Se disseres e crer, já o tens. Tu podes ter o que disseste. Aquilo me intrigou, assim, e eu simplesmente evitava essa escritura. Eu simplesmente evitava essa escritura. Pois percebi o seguinte: sou responsável diante de Deus pelo que digo àqueles que são comprados pelo sangue de Jesus. Por isso, irmão, eu não vou vir aqui diante de você dizer para você o que eu acho, o que eu penso. Eu tenho que ficar, irmão, atrás disso aqui, ó. E haverá quem vai crer. Jesus não podia vir com o evangelho, pregando o evangelho de Moisés para agradar os fariseus. Não ia funcionar, irmão, não era a palavra da hora. Aquilo era duro, aquilo feria, mas era o evangelho do momento. Não adianta nós pregarmos a mensagem pentecostal, já passou, já foi. Aquela palha que encobre a espiga de milho já está seca, irmão. A questão agora é a vida que estava na raiz, sair da raiz e ir para o grão. Por isso que a mensagem é para levar a nossa fé de volta, a fé dos pais pentecostais, apostólicos, da Bíblia. Porque a vida estava lá na raiz, a vida não está no caule. Você já observou isso? Você
planta o teu milho lá. E quando ele tiver mais ou menos uma alturinha assim, você vai lá e corta ele. Bem embaixo. Qual das partes que seca? Qual das partes que seca? Diga aí, alguém diga. Aquela que eu cortei. Seca ou não seca? E o pezinho seca? Seca, tio Floriano? Sabe por que não seca? Porque a vida está na raiz. Não está, irmão, naquele caule. E a vida se mantém na raiz, sabe até quando? Até que o grão seja formado e comece a amadurecer. Então aquela vida que estava na raiz, sai da raiz e vai e entra no grão. Agora a raiz seca. Sabe quem é a nossa raiz? Jesus Cristo é a raiz e a descendência de Davi. Aquela vida que estava lá no movimento pentecostal no princípio, ela sai de lá e ela vem e entra no grão que somos nós, que fomos trazidos pela mensagem da última hora. Que grande coisa, irmão! O Pedrão portou a vida, por um espaço de tempo ele portou a vida empurrou força nele, para que ele pudesse lançar o seu pólen e polinizar toda aquela lavoura, mas a vida não estava lá, a vida permanecia na raiz. Qual é a raiz? A raiz é a palavra de Deus, irmão. E quando esta palavra de Deus... Irmão, nós temos que chegar a ser esta palavra de Deus manifestada nesse dia. É para isso que Deus está nos levando e nos preparando. Porque esta vida vai ter que sair desta palavra e entrar dentro de um ser humano. E diz o profeta, não será mais o irmão fulano de tal, a irmã fulano de tal caminhando, mas será Cristo caminhando através daqueles pés. Será você falando. Que coisa. Como Deus é grande. Ontem eu estava dizendo aos irmãos em Xanxerê, a gente lê uma escritura na Bíblia. Você já leu, quem sabe, os evangelhos inúmeras vezes, você nem saberia dizer quantas vezes você leu, nem eu. Mas nós lemos aquilo e nós entendemos uma pequena partinha. Depois nós voltamos e lemos, nós entendemos outra. O mesmo versículo, irmão. Depois nós voltamos outro dia, lemos, nós entendemos mais. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela nunca morre. Leia um livro de medicina, leia, e você vai entender tudo o que aquele homem escreve. Tudo, porque é tudo que ele sabe está ali. Mas nem tudo o que Deus disse está explícito. Mas tem que ter visão espiritual para entender. Jesus disse, quem tem ouvidos que ouça. Por isso a palavra de Deus nunca se torna velha. Você lê ela hoje e você entende. Você lê amanhã, aquilo tem prazer de novo. Você lê de novo, aquilo tem prazer. E a Bíblia diz, a alegria do Senhor a minha fortaleza é. Você vem num culto, o pastor prega aquele assunto, o irmão Branham pregou durante 6 meses o mesmo sermão, Jó na cinza. E todo culto que o irmão Branham pregava, almas eram salvas. 6 meses, irmão. E alguém chegou e disse para o irmão Branham assim, quando é que você vai tirar Jó das cinzas? Ele disse, quando Jó das cinzas parar de ganhar almas, eu tiro Jó da cinza. Porque a palavra de Deus nunca envelhece, ela é tão boa. Irmão, eu li essa mensagem quando chegou, depois eu li de novo, e depois agora estamos lendo com a igreja, e toda vez que eu leio, eu li já isso que eu estou lendo para ti, eu já li lá, mas eu entendi algumas coisas novas de novo. Sabe o que nós fazemos? Nós às vezes deixamos isso, e vamos nos entreter com alguma coisa que não produz nada de bom. E daí quando nós vamos orar, oh Senhor, não vai, a coisa não funciona, não vai. Sabe por que não vai? É porque nós estamos tendo muito tempo com as coisas que não devíamos, quando deveríamos ter tempo para as coisas que devemos ter tempo. O irmão Branham disse que ele ia caçar, aonde ele ia, esta escritura estava rolando dentro dele. E ele, Senhor, eu não entendo isso. 4 anos, irmão.
4 anos, irmão. Até que o anjo do Senhor veio e revelou, mostrou, dentro das Escrituras. Agora eu nem sei onde que foi que eu parei de ler aqui, mas eu creio que foi aqui. Não é o que ele disse, mas o que você disse. Ora, para mim isso tirava da expiação e colocava sobre uma pessoa. Acho que eu já li aqui, aqui está do outro lado aqui. Bem, então eu vejo que se baseia em uma fé. Assim, não quero que vocês percam nenhuma destas palavras nesse testemunho. Eu não trouxe uma caneta? Ah, mas aqui tem. Eu parei de ler e me empolguei um pouco, e então eu não lembro onde eu parei de ler. 26? Ah, sim, é isso mesmo. Tu podes ter o que disseste, se disseres e creres que o já tem. Tu podes ter o que disseste. E isso me intrigou, e eu simplesmente evitava essa parte da Escritura, pois percebi o seguinte: sou responsável, aqui eu estava, sou responsável perante Deus pelo que digo diante dos comprados pelo seu sangue. Reconheço que Deus me pedirá conta no dia do juízo, portanto, estando tão certo quanto humanamente possível, antes de dizer qualquer coisa, quero que esteja certo, e que esteja certo em todas as Escrituras. Não certo apenas em um lugar, mas em todo lugar. Deve ser exatamente o mesmo. Deve vir de Gênesis a Apocalipse da mesma forma. Se não for assim, então poderia estar dizendo algo errado. Então consultei o léxico, eu creio que é um dicionário, né? Não sei o que é o léxico. Os comentários, as diferentes versões da Bíblia, até mesmo a versão do Uai, tudo o que pude encontrar, todas as Escrituras, o grego, o hebraico, todas as coisas, diziam a mesma coisa. Jesus disse. Não há disputa nem mesmo na versão do Uai, que é a versão romana, ou melhor, a Bíblia católica. Nem mesmo a Bíblia católica dizia diferente. Todas elas diziam a mesma coisa. E nenhuma delas contesta isso. O próprio Jesus disse: tudo o que disseres, podes ter o que disseste, se não duvidar em teu coração. Ele disse, portanto, quando estiverem orando, quando orardes, crede que o recebereis, e o que pedis, e isso será concedido, se puderes crer. Bem, então eu vejo que isso se baseia em uma fé. Assim, não quero que vocês percam nenhuma destas palavras nesse testemunho. Quero que vocês mantenham a Escritura junto com o testemunho. Sempre examinem o testemunho de qualquer pessoa ou a sua pregação pela palavra. Tem que vir da palavra de Deus. Você tem direito, irmão, de ouvir o que eu estou dizendo nesta manhã e conferir com a Bíblia, ver se a Bíblia diz exatamente aquilo que eu estou dizendo. É teu direito, você deve fazer isso, porque aquilo que nós estamos falando tem que concordar de Gênesis a Apocalipse, senão não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não se contradiz, ela não briga com ela mesma. Então um dia, em uma das minhas reuniões, não faz muito tempo, havia um irmão testemunha de Jeová, que estava um pouco cético em relação à reunião. E quando ele ouviu falar dela, então veio a Louisville. Ele tinha um filho com uma perna encolhida por causa da poliomielite. Porém, uma noite, ele viu um garotinho sendo tirado de uma cadeira de rodas, que estava tão preso por aparelhos até acima dos quadris, e uma perna era mais curta do que a outra. O garotinho correu por todo lugar, pulou no púlpito, pregou um sermão, e aquilo convenceu este irmão. Ele era um empreiteiro, seu nome era Udi, Banks Udi. Ele agora é meu vizinho. Ele era de Croswood, Kentucky. São nomes diferentes, né? A gente às vezes nem sabe expressar direito. Lá em Ohio, eu tinha uma grande tenda.
E ele trouxe seu filho e estava sentado bem nos fundos da tenda. E naquela noite o Espírito Santo foi lá atrás na reunião e disse: o homem sentado ali atrás, seu nome é Banks-Wood, ele é de Croswood, Kentucky, o empreiteiro, uma testemunha de Jeová. Deus conhece tudo, irmão. Não adianta nós querer se esconder, ele conhece tudo. Mas ele traz consigo o seu filho, que se chama David, que tem poliomielite e tem uma perna encolhida. Assim diz o Senhor, ele está curado. Ele não sabia o que fazer, diz o irmão Branham. Ele não sabia o que fazer. Meu filho está curado, meu filho está curado. Não sei o que fazer. E em poucos instantes a mãe do menino disse: David, levante-se. E quando o menino se levantou, ele estava tão normal e perfeito quanto poderia estar. Aquilo o convenceu. Então ele parou de trabalhar como carpinteiro, empreiteiro, vendeu tudo o que tinha e comprou uma casinha ao lado da minha e mora lá desde então. Que coisa boa, irmão. Que coisa boa a gente morar, ter amizade com alguém que tem paz no coração, que tem Deus. Quão bom é ter uma esposa, um marido que tem paz. Uma irmã de sangue, um irmão que tem paz, que não vivem de briga. Que você pode encontrar ele no dia de sol, ou no dia de chuva, no dia da tempestade, ou no dia da calmaria. Ele é um cristão o tempo todo. Oh, se nós pudéssemos entender a grandeza disso, irmão. Sabe o que traz isso para nós? É quando nós entendemos que nós somos filhos. Você acha que os filhos dos ricos da cidade, eu poderia citar o nome de alguns, eles estão preocupados se eles baterem o carro deles? Não estão, o pai tem dinheiro. Manda consertar. Eu e você às vezes temos que andar meio se cuidando, né? Porque se bater vai fazer falta, tem que pagar. Irmão, mas em relação a Deus, nós somos filhos de Deus, o nosso Pai tem todas as coisas para nos dar. Se você está enfermo, vai até Ele, diga: Pai, eu estou enfermo. Vai até aquela fonte de sangue, coloca lá e diz: eu estou precisando disso, Senhor, sara minha ferida. E isso traz paz ao coração. Sabe, irmão, nós vivemos em um tempo de tanta pressão. Nós vivemos em um tempo de tanta pressão, de tantos problemas, que às vezes essa pressão espiritual, nervosa, faz nós ficar tão desanimados e faz nós esquecer quem nós somos. Faz você esquecer que você está caminhando como filho de Deus nesse último dia, que você não é uma gentalha, é uma gentinha. Que você tem direito a mover os céus. Agora, quando aquele irmão, o seu filho foi curado, então ele ficou tão feliz. E ele comprou a casa do lado da casa do irmão Branham e foi morar lá. Eu não anotei de novo onde eu estava lendo, mas eu já acho. 29, irmão, obrigado. O Banks-Wood parou de trabalhar, vendeu o que tinha, comprou uma casinha ao lado da minha e mora lá desde então. O senhor Banks-Wood, quantos o conhecem, né? O irmão Branham perguntou. Bem, muitos de vocês o conhecem aqui, pois ele é o que vende livros. Ele vende livros nas reuniões comigo muitas vezes. Toda a sua família era testemunha de Jeová. Gente muito boa. Olha, irmão, isso aqui me chamou muito a atenção. O profeta de Deus nomeando as testemunhas de Jeová como gente muito boa. E às vezes nós pegamos o pobre denominacional e surramos ele, não presta, não vale nada. Não, irmão, não é desta maneira. Quem tem paz no coração não precisa diminuir o outro para crescer. Nós não, irmão Léo, vocês jovens que estão pregando, irmão Josué, Deus não levanta um homem para disputar com o outro. Deus levanta um homem para ajudar o outro. Deus levanta uma família para ajudar a outra família. Deus não vai desfazer um casamento para fazer outro casamento. Isso não é de Deus.
Deus levanta um homem para ajudar, e quando começa a haver disputa, aquilo não é o Espírito de Deus, esse é o espírito do diabo, porque ele foi que disputou com Deus no céu. Deus criou Lúcifer para ser um ajudante, e ele quis disputar a liderança com Deus. Deus o expulsou de lá e ele caiu na terra, e esse é o seu trabalho. Então Deus levantou você, irmão, todos vocês, para ser uma ajuda ao ministério. Com o quê? Através da tua oração, do teu dízimo, das tuas ofertas. Eu vejo crente que não dizima, eu não entendo isso, irmão. Eu vou apertar o cinto aqui um pouco, vocês me tolerem. Mais uns minutinhos, já estou quase encerrando. Eu não entendo como que um cristão não entrega seus dízimos. Ou você acha, agora eu estou falando com você que não entrega, ou você acha que não tem nenhuma despesa aqui na igreja para você vir e sentar nesses bancos. Ou você acha que esses bancos foi feito assim e ele apareceu, não custou nada. Que esse som que você, ou que eu estou usando para falar contigo, senão eu não ia conseguir, não custa nada. E aí o que nós fazemos? Não entregamos aquilo que é de Deus, não é nosso, isso não é nosso. Isso não é teu. E se você fica com algo que não é teu, você está roubando. E Deus disse, vós me roubais. Ah, mas isso é Velho Testamento. E Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, que aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Vai viver do quê? Esmurrando as pessoas para que dê alguma coisa para ele? Não, irmão, está estabelecido na Bíblia estas regras. Não é eu que estabeleci a Bíblia. E se nós cremos na Bíblia, nós cremos na totalidade dela. E o profeta desta era que você crê diz, a noiva é dizimista. Agora vocês sabem, eu não vivo do dízimo. Não estou dizendo isso com desprezo, mas eu estou dizendo porque daí eu tenho liberdade de falar essas coisas. Porque muitas vezes o pastor fica constrangido de dizer, vocês têm que se entregar ao seu dízimo, porque ele vive dos dízimos. Mas eu, irmão, posso falar com liberdade, até que Deus quiser. O cristão, ele é dizimista, irmão. Ele se importa com as coisas do céu, ele se importa com a casa de Deus. Nem sei por que eu entrei nisso. Mas o irmão Branham disse, olhando para aquele irmão, o irmão Branham diz, testemunho de Jeová, muito gente boa. Simplesmente as melhores pessoas. E aqui há uma interrogação, ele usa a palavra honestos e uma interrogação. O nome deles está acima de qualquer suspeita no estado de Kentucky. Pessoas finas. De quem ele estava falando? Da família Udi. Então, um de seus irmãos, chamado Laile, foi visitá-lo. Porque eles o haviam excomungado o Banks, né? Foi para aquela religião lá, agora os testemunhos de Jeová excomungaram. Mas um dia lá ele doeu o seu coração, né? Irmão, deu saudade do irmão Banks, eu vou visitá-lo. Eles haviam excomungado por causa da fé que ele tinha em Deus, sobre a cura divina. Né? Agora ele tinha fé em Deus sobre cura divina. Os testemunhos de Jeová não creem em cura divina. Porque diziam que era do diabo. Mas o garoto foi curado. Como que você vai dizer que é do diabo? Como você vai desdenhar uma coisa que está ali? Comprovadamente. O garoto agora é um jovem, já é casado, e tem que analisar para ver qual das pernas era aleijada. Nem ele não lembra direito qual das duas era aleijada. Irmão, quando esse evangelho atingiu as nossas vidas, ele nos mudou de tal maneira que você olha para trás e você diz, não sei como eu fazia aquilo. Não sei como eu vivia daquele jeito. Aquela irmã olha e diz, eu não sei como eu andava com aquelas argolas nas orelhas, aquela sobrancelha puxada, aquele cabelo tudo cortado, repicado. Eu não sei como eu andava daquele jeito, porque algo sobrenatural aconteceu aqui dentro. E isso trouxe paz ao teu coração. Oh, bendito seja Deus. O garoto, agora tem que olhar, né, para ver qual que é das pernas. E ele trabalha no supermercado como comprador ou algo assim.
para o supermercado. Ou pelo menos trabalhava. Então esse senhor Lyle foi à casa do senhor Wood e disse: Banks, você sabe que como irmãos todos nós te amamos. Mas questionou: como você foi parar num extremismo desse, homem? Como você foi parar nessa mensagem, irmão? Os teus parentes não olhavam para você, não te fechavam a porta na cara. Como você foi parar nesse extremismo aí? Eu lembro dos meus pais, tio Floriano é daquela época. A igreja, onde meus pais, o irmão Anildo Cardoso e toda aquela turma, Anildo Cardoso, o irmão Pushman, eu esqueci os nomes, né? Já estou ficando meio velho. Meu tio Balduino, e se converteram, irmão. Eles, sabe o que eles fizeram para ter uma igreja? Eles plantaram uma roça de feijão, é isso, né? Plantaram uma roça de feijão, colheram o feijão, venderam o feijão e compraram as madeiras para fazer a igreja onde eles iriam congregar. Que zelo! Que zelo, irmão! Por isso que Deus tem que abençoar, não tem como Deus não abençoar. E aí a vizinhança ao redor, irmão, os romanos, né, não vou usar outra palavra, os romanos se revoltaram de um jeito que a ponto de atacar os irmãos na estrada e ameaçar surrá-los. Um dia um irmão foi na casa de um outro irmão pegar um cesto de ramo de mandioca e estava indo com aquele cesto de ramo de mandioca para casa, e havia uma família dessas pessoas trabalhando numa encosta, e ele vindo pela estrada, acho que vinha assoviando um hino. Quando eles olharam, uma daquelas pessoas era meia boba, assim, meia deficiente mental, desceram com as foices lá para surrar o irmão, derrubaram o cesto das costas dele, e o meu pai lá em casa olhando a cena, ele disse: se eles realmente for bater nele, eu vou ter que ir lá. Sabe o que o irmão fez? O irmão não pegou uma faca e saiu matando gente. Ele abaixou-se, pegou o cesto e começou a juntar aquelas ramas de mandioca e colocar dentro. Quem pode fazer isso com o ser humano, irmão? Mudar a sua maneira, o seu pensamento? Só Deus. Ajuntou aquelas ramas de mandioca e aqueles homens ficaram ao redor dele. Há uma atmosfera que te protege. Ajuntou as suas ramas de mandioca, pôs o cesto nas costas e foi embora. Sabe o que aconteceu com aquela comunidade? Desapareceu. É isso, tio? Desapareceu. Porque eles maltrataram um filho de Deus. Sabe, eles apedrejavam a igreja. Quando tinha culto, eles apedrejavam a igreja. Vinham até na cerca, gritar, falar alto, a ponto que os nossos pais, os irmãos, cortaram uns rabos de bugio meio grande assim e deixaram escorado lá. Se eles entrar para dentro, nós vamos ter que expulsar eles para fora. Mas Deus nunca deixou eles entrar. E hoje nós batizamos às vezes, né, as pessoas, e o primeiro probleminha que vem, ela já se esmorrece, vai. Irmão, seja corajoso, tenha espinha dorsal, como diz o irmão, não de frango, mas uma bem grossa que aguente a pressão. Peça para Deus. Eu já passei da minha hora, desculpem-me. Mas só deixa eu terminar de ler aqui o que aconteceu com o Lyle. Aí eu já encerro, eu prometo para vocês. Como você foi parar num extremismo desse? Né? Os parentes diziam para os nossos pais, para os irmãos: como vocês foram crer numa coisa dessa, deixaram a nossa igreja? Porque você deu... Agora, irmão, eu vou ir, me esperem um pouquinho, deixa eu só falar. Jovens, vocês que nasceram e que se criaram dentro da mensagem, vocês não sabem o custo que tem para deixar o mundo, as famílias, as coisas lá de trás e servir a Deus. Vocês não sabem. Vocês já ganharam a coisa mastigadinha, prontinha. Você sabe que tem que ser batizado em Jesus. Se você quer se batizar, o teu pai diz assim: não, se tu se batizar, eu vou te expulsar de casa. Ele te diz: sim, filho, vamos, eu vou contigo, eu te ajudo, eu oro com você, eu te animo. Mas os nossos pais, irmão, eles foram expulsos das suas casas. A minha sogra, ela foi expulsa da casa da mãe dela. Agora irmão, eu já, quando tomei a minha decisão, meu pai ficou super feliz, né? Uma palavra, super feliz. Nós não sabemos o que é carregar fardo. Mas eles que saíram de lá, irmão, eles sabem o custo que tem isso. E nós precisamos ajudá-los agora a carregar esse fardo, não trazer mais problemas.
Como você foi parar no extremismo desse Banks? Porque você deu ouvidos a um pregador fanático e abandonou a fé de seu pai, a fé que teu pai te ensinou? E ele respondeu: não abandonei a fé que meu pai me ensinou. Não foi assim: não abandonei a fé que meu pai me ensinou. Não, eu não abandonei a fé que meu pai me ensinou. Mas eu creio em algo mais. E prosseguiu: eu creio nisso mais o que sei agora. Bem, arrasou ele, com que tipo de charlatão você se envolveu? E ele respondeu: ali está ele no campo cortando feno. A tradução diz feno, mas eu creio que era grama, né? Lembrando, acho que estava cortando a grama do seu quintal. E perguntou: bem, você quer falar com ele? Respondeu: sim, gostaria de conversar com ele um minuto. E concluiu: gostaria de ver do que ele é feito. Oh, irmão. Os velhos, né, não entenderam e pensaram: se envolveu com um charlatão. Não, irmão, você se envolveu com uma coisa tão preciosa, que mudou aquela velha natureza de briguento, de bêbado, de ranzinza, e te trouxe para algo tão bom, tão doce. Então o senhor Woody me chamou, e eu estava sujo, sabe como é? Com calor, suado, e o macacão estava branco de suor, igualzinho ao dia anterior. O irmão Brando tinha cortado já grama num dia com aquele macacão, e no outro dia foi cortar com o mesmo. E ele entrou e disse: é você o pregador que levou o Banks a essa aventura louca? Respondi: não, senhor, não sou. E prossegui: sou irmão dele em Cristo e prego o Evangelho. Não é para uma aventura louca que você foi chamado, irmão. Você foi chamado para o Evangelho. E ele me olhou de cima, embaixo, algumas vezes, e nos sentamos para conversar. Agora, irmão, olha o que o irmão Brana vai dizer do Laile. O Laile estava, vamos dizer, azedo com o irmão Brana. Queria tirar o couro dele. Olha o que o irmão Brana vai dizer dele. Ele não era uma pessoa irracional, era gentil. Gentil? Com aquilo que ele disse para o Banks. Quero ver que tipo de charlatão é esse aí. Ele era gentil? Mas ele pontuou, né? Senhor Brana, disse ele, fomos criados rigorosamente como testemunho de Jeová. Nosso pai é um leitor das testemunhas de Jeová. Respondi: que bom. Não, irmão, não é. Você está errado, você já começou errado. O irmão disse: que bom. Certamente fico feliz em ouvir isso. Não se tira um osso da boca de um cachorro dando uma paulada nele, irmão. Dá um bife para ele, você vai ver se ele não larga o osso. E você tem um bonito nome. E eu certamente aprecio um pai e uma mãe que os criaram para serem pessoas honestas e íntegras como vocês são. Ei, irmão, isso não tem que ser Deus? Se fosse eu e você lá, o que será que nós iríamos fazer? Com a graça de Deus nós íamos fazer a mesma coisa, mas se fosse nós homens. E assim, enquanto ele estava ali, o irmão ficou conversando com ele, elogiando ele, o Espírito Santo, na sua bondade, na bondade da sua misericórdia, me deu uma visão e eu disse: Senhor Woody, vejo que você é casado, você tem uma esposa e ela é uma mulher loira, e você tem 2 filhos pequenos, um cerca de 6 anos e 8 anos, de cerca de 6 e 8 anos. E ele olhou para o Banks de um jeito estranho, né? Olhou para o Banks, foi tu que contou, e olhou de volta. E eu afirmei: você pensou que o Banks tinha me contado isso. Ele não contou. Eu disse: talvez você saiba disso. Você deixou a sua esposa, ou melhor, você está sendo infiel a ela. Você está sendo infiel a ela. Ontem à noite você esteve com uma mulher ruiva, bem mais jovem que você, em um lugar onde vocês dois estavam juntos num quarto.
e havia um homem batendo na porta. Você escapou pela janela, e foi uma sorte você não ter ido até a porta, porque ele teria atirado na sua cabeça, já que estava armado com uma pistola. E Lyle caiu no chão. Plof! Que tipo de homem era aquele que ele foi ver? Um verdadeiro cristão. Jesus disse a João Batista: o que saíste a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Não, vos digo que não. Não, nem ricamente vestido vocês saíste a ver o quê? Um profeta. E eu vos digo mais do que um profeta, porque os que nasceram entre as mulheres, ele é o maior. Quem era esse homenzinho que estava tudo sujo lá? Era o profeta de Deus para a nossa era. Lá ele caiu no chão. E ele caiu no chão, pois sabia que Banks não havia me contado aquilo. E ele disse: Senhor Brana, quero saber mais sobre isso. Ali mesmo, naquele quarto, o Senhor o salvou. Eu vou ter que deixar aqui, irmão, minha hora já se foi já. Mas leia esta mensagem, eu te aconselho a ler. Se você não leu, leia. Aí o irmão Brana vai mostrando sobre este assunto que nós começamos. Se um dia Deus nos der oportunidade, nós seguiremos um pouco mais. Mas o que eu quero deixar para ti nesta manhã, irmão, nós fomos chamados para ser a noiva de Cristo. Só não vamos ser se nós deixarmos de ouvir a sua voz. Por isso, se disseres a esta montanha, se você disser, não é eu, se você disser, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, se fará tudo aquilo que você diz. A montanha estava diante do irmão Brana, aquele problemão, lá ele veio bravíssimo, mas ele simplesmente falou a palavra, e a palavra desmontou. Sabe o que é a palavra? A palavra não é só a farinha, nem só o azeite. A palavra é a farinha e o azeite misturado. É a palavra e o Espírito Santo. Deus te abençoe. Eu espero que isso te ajude, né? Te dê força para você caminhar mais algum pouco, né? Quem sabe só até a tarde, ou quem sabe mais alguns dias. Mas siga adiante, você não é pouca coisa, você é filho de Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar, incline tua cabeça. Querido Deus, como nós amamos o Senhor e a tua palavra. Como ela é tão bela, tão maravilhosa, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter nos enviado um profeta, cumprindo aquilo que acerca dele estava escrito, Senhor. E nos trouxe a restauração da verdade, e nos tem colocado em posição para servir ao Senhor nesse dia mau em que estamos vivendo. Dia de incredulidade, dia de pecado, dia de pressões em que o mundo pressiona de todos os lados, mas nós temos um refúgio, e o nosso refúgio é no aprisco do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Esta palavra que o Senhor nos enviou é este aprisco, esta proteção, e nada, nenhum mal pode chegar ali. Isso é o que o salmista, quando se inspirou, ele disse: mal nenhum chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Bendito seja o Senhor por ter me incluído nas tuas economias, por ter incluído cada um dos meus irmãos, Pai. Não somos dignos, mas somos agradecidos. Muito obrigado, Pai. Leve agora cada um aos seus lares, abençoado, felizes, regozijando, Senhor. Como disse Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que nós possamos voltar para casa felizes e regozijantes, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos. Amém. Eu amo. Vamos cantar este? Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro no Calvário. Incline
tua cabeça, só um pouquinho, feche teus olhos, levante as tuas mãos. Eu amo, porque Ele primeiro, aleluias, obrigado, Senhor, e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Deus te abençoe. Hoje é o dia das mães. Se você tem a tua mãe, não deixa de ir visitá-la, quem sabe almoçar com ela, dar um beijo, um abraço nela, porque se não fosse ela, você não estaria aqui. À tarde, por certo, vai ter alguma homenagem, alguma coisa, né? No mais, Deus os abençoe.